Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Graças ao Senhor por mais uma reunião do Partido do Pão. Amém. E agora chegamos para o momento da palavra. Amém? Amém. É um momento muito importante na reunião. E nós estamos aqui por causa da palavra do Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 110, os versículos 1 ao 3. Salmo 110, versículos 1 ao 3. E depois nós vamos ler 2 Timóteo 1:13. Amém. Quem achou, diz amém. Amém. Vamos ler então, né? Vocês vão ler. Eu queria ler na versão da King James, tá? King James. Vocês acompanham, tá bom? Porque algumas palavras serão um pouco diferentes, embora tenham o mesmo sentido, né? Mas a tradução da King James, ela tem uma tradução assim, uma expressão melhor, né? Para nós entendermos melhor o texto. Eu vou ler e vocês acompanham, tá bom? Salmo de Davi. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do seu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Aleluia. Agora 2 Timóteo 1:13. A gente pode ler juntos. Diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, nós precisamos da Tua ajuda, para falar a Tua palavra. Precisamos do Teu Espírito nos ungindo, saturando nossa mente, nosso ser. Senhor Jesus, nos usa, Senhor, como um canal para trazer a Tua palavra. Somos fracos e indignos, Senhor Jesus. Nem merecíamos, Senhor, estar aqui, mas por Tua misericórdia e graça, o Senhor nos concedeu esse privilégio, de poder falar a Tua palavra que é santa, que é poderosa, que é verdadeira e que é a própria verdade. Por isso vem nos lavar e nos purificar, com a Tua palavra, nos tornando saudáveis, nos nutrindo, Senhor, com o ensinamento saudável da Tua palavra, o ensinamento, Senhor, que nos dispensa a vida, que dá vida a nós, que nos enche do Espírito, que nos faz crescer em vida, para nós edificarmos a igreja e também sermos o Teu exército para lutar pelos Teus interesses, Senhor, para trazer o Teu reino, Senhor, para apressar a Tua volta. Senhor Jesus, fala com a Tua igreja essa tarde. Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor já nos tem falado, né, abundantemente. Louvado seja o Senhor por isso. E ontem, né, o irmão Eduardo Muniz, ele nos trouxe uma palavra muito rica, né, baseada na mensagem dessa semana, no Alimento Diário, que é a importância de se manter saudável. E eu quero, assim, dar continuidade, né, esse encargo, que a palavra é tão rica que não dá para a gente perder ela, né? Nós queremos ruminar mais, queremos penetrar mais nessa palavra. Irmãos, e nesses últimos dias,
a necessidade de ruminarmos a palavra é muito grande. Nós não podemos deixar que as palavras que nós temos ouvido se perca, não é? A gente faz aquela leitura rápida, aquela leitura superficial do alimento diário, ou quando não lê, bota só o áudio, e às vezes já ouve o áudio com sono, sem muita vontade, e vai para as atividades do dia a dia, e a palavra não causa muito resultado em nós. Mas nós esperamos que nessa noite o Senhor continue falando, né? Como Ele falou ontem, que Ele continue falando hoje, né? A palavra foi muito rica ontem, né? E os irmãos tenho certeza que ganharam, e eu ganhei tanto que quero continuar ainda dentro desse cargo. Amém. Senhor Jesus. E nós vimos, irmãos, que nós estamos no meio de um combate. E Paulo falou a Timóteo, no capítulo 1, versículos 18 a 19, que ele diz o seguinte: esse dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. E ele fala assim: combate firmado nelas o bom combate. Então nós temos que combater o bom combate, não é? Estamos numa batalha, estamos numa guerra e ao mesmo tempo estamos numa carreira, né? Mantendo o quê? Mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então nesses dias nós precisamos ter uma boa consciência, né? Se nós não tivermos uma boa consciência, nós não conseguiremos manter a fé. A consciência é como um barco e ela está transportando a fé, navegando com a fé. Se o barco tiver furado, a água entra e a fé vai naufragar, vai afundar. Por isso que nós não podemos ter uma consciência cheia de buracos. Para nós termos uma boa fé, para nós mantermos a fé, nós precisamos ter uma consciência boa. E é imprescindível nesses últimos dias que nós tratemos com nossa consciência, né? Então, para esse combate, é essencial que nós estejamos vigilantes quanto ao momento em que nós vivemos. E nós vimos ontem que nós estamos vivendo no momento da aurora, né? E nós vimos esse versículo, né, que os jovens aqui falam, né, que nos montes santos, mais numerosos do que gota do orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Então, o desejo de Deus é ter um exército que, como gotas do orvalho, vai emergir da aurora, e esse exército vai lutar pelos interesses do Senhor, Senhor Jesus. E nós vimos no Salmo 110 que essa expressão, assenta-te à minha direita e aguarda enquanto eu faço um objeto de descanso para os teus pés, eu faço com que os teus inimigos sejam um objeto de descanso para os teus pés. Isso foi uma promessa que Deus, o Pai, fez para o Filho. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ele assentou-se à direita de Deus. E Deus disse para ele: assenta-te aqui à minha direita e aguarda, porque eu vou fazer dos seus inimigos, todos aqueles que se opõem a você, seja Satanás, anjos caídos, demônios e homens, eles vão ser um objeto de descanso para os seus pés, né? Só que o Senhor fará isso por meio de um povo. No dia do poder do Senhor, fala que o Senhor estenderá de Sião o poder do seu cetro, e ele vai dar essa ordem: domina no meio dos seus inimigos. Mas para que isso aconteça, Deus, ele vai contar com um grupo de pessoas que serão os vencedores, que estarão ao lado do Senhor, lutando pelos interesses do Senhor. Não é porque esse exército seja poderoso em si mesmo, mas esse exército é composto de pessoas fracas, que foram pecadores, que foram corrompidos e até se uniram a Satanás em sua rebelião. Éramos nós. Mas aleluia que nós somos salvos. Amém. A vida de Deus entrou em nós. Amém. E por causa da própria vida de Cristo que estará em nós, nós seremos vencedores como o Senhor,
e nos tornaremos um exército poderoso ao lado do Senhor para lutar contra Satanás e os seus exércitos. Nós sabemos que a batalha após o arrebatamento dos vencedores será no céu, nas regiões celestes, e Satanás e os seus anjos, eles serão expulsos de lá, e lá já não haverá lugar para eles. E Satanás será lançado na terra, e ele vai perseguir o restante dos descendentes da mulher, que são a maioria dos crentes, né, e os judeus que ficarem aqui na grande tribulação, né? Então isso vai acontecer. Então, essa atitude que nós devemos ter em relação ao tempo que está se aproximando, né? Esse tempo, irmão, já desponta para nós, anunciando que o Senhor está voltando. O Senhor, Ele voltará. Então nós precisamos ter algumas atitudes, algumas posturas indispensáveis. E no Alimento Diário ele fez um resumo, né, dessas posturas. Em primeiro lugar, devemos preservar o ensinamento ortodoxo, que é um ensinamento saudável, é um ensinamento verdadeiro, que é extraído da palavra de Deus. Esse ensinamento é a pura palavra de Deus, é toda a Bíblia e principalmente todo o Novo Testamento. Então, esse ensinamento que os apóstolos nos deixaram, que receberam do Senhor. Então, esse ensinamento, preservar esse ensinamento, é a maneira de nós nos mantermos saudáveis. Amém. Esse exército precisa ser pessoas saudáveis. Amém. Você sabe que um atleta, ele precisa cuidar de 3 coisas. Ele precisa cuidar da alimentação, ele precisa cuidar bem do exercício físico e cuidar do descanso. Se ele não tiver um bom descanso, uma boa alimentação e atividade física, ele perderá a corrida, né? Só que Paulo fala que essa corrida também, ao mesmo tempo, é uma luta. E o soldado também precisa estar preparado. E para nós estarmos preparados, nós precisamos preservar o ensino ortodoxo, né? Em segundo lugar, uma vez alimentados com ensinamentos saudáveis, seremos não apenas os que falam sobre a verdade, porque nós precisamos também conhecer a verdade, mas também nós iremos manifestar um viver de justiça. Amém. Se nós seguimos um ensinamento reto e correto, nós teremos um viver reto e um viver correto. Então cheque o seu viver. Se o seu viver não está correto, é um viver desonesto, é um viver mentiroso, é um viver de engano, é um viver de aparência, cheque o que você está lendo, cheque o que você está ouvindo, cheque os ensinamentos e as ideologias que você está absorvendo. Você pode estar até ouvindo mensagens cristãs, até bíblicas, mas não são o ensinamento com aplicação de acordo com a palavra de Deus, mas são textos forçados, tirados fora de contexto para atender a uma expectativa, para condicionar a um pensamento, para moldar a um desejo. Isso é o que mais tem na internet, né? A teologia da prosperidade, a teologia da felicidade, que é a teologia do coach. Ou seja, você tem que ser feliz, né? Primeiro você tem que ser rico. Aí o outro é você tem que ser feliz. Então se livrar dos seus traumas, seus conflitos, suas tristezas, como superar, né? Mas tudo no âmbito natural e humano. Não tem nada a ver com a vontade de Deus, com o cumprimento do propósito de Deus. Em terceiro lugar, o viver cristão não se baseia em ordenanças externas, mas ela se baseia no operar da vida de Deus dentro de nós. Amém. E em quarto lugar, não podemos permitir que o orgulho e a ambição de ter nossa própria obra nos tornem cegos. Eu não vou tocar nesse ponto hoje, né? Pois na igreja nós temos que saber que a obra é realizada pelo Espírito Santo. Amém. E em quinto lugar, nós veremos a nossa missão como exército de Deus e como a noiva de Cristo, que é o que é falado no domingo, né? Senhor Jesus. Então, o irmão bem falou ontem, né, irmão Eduardo, que nesse combate, nessa corrida, irmãos, qualquer descuido você pode morrer. A nossa vida espiritual, ela está correndo um grande risco. Nós podemos morrer espiritualmente, nós podemos ser golpeados
mortalmente por Satanás. Senhor Jesus. Por isso, nesse combate não pode haver dúvidas, não pode haver passividade, não pode haver sonolência, né? Porque se nós descuidarmos, nós podemos morrer. E nesse Salmo 110 há uma convocação, né? A convocação, ele fala assim: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Então nós fomos convocados para esse exército. Quer você sinta, quer você não, quer você se sinta digno ou indigno, você foi convocado para esse exército. Não olhe para o irmão que está do seu lado, mas pense, diga assim: eu fui convocado para o exército de Deus. Talvez você não fale com tanta vontade, talvez você não fale com tanta firmeza, você diz: uma pessoa tão mole, tão indolente, tão fraco, tropeço, a minha leitura da Bíblia é tão rasteira, minha oração, minha vida da igreja, eu sou tão relapso em tantas coisas. Mas, irmãos, nós somos convocados não por causa da nossa condição. Nós somos convocados porque o Senhor é capaz de nos fortalecer. Amém. Ele colocou a sua vida dentro de nós. Amém. E Ele vai nos dar força suficiente, por meio da sua palavra, por nos alimentar da sua palavra, para nós guerrearmos. Irmãos, nós estamos numa luta sem trégua. Todos os dias nós estamos lutando contra o diabo. Todos os dias nós estamos lutando contra a carne. Todos os dias lutando contra a nossa preguiça, nossa indolência, nossa passividade, a nossa falta de apetite pela palavra de Deus. Mas não importa a sua situação, você pode estar numa cova. Se você clamar ao Senhor, Ele vai ouvir. Amém. Como diz a palavra, da mais profunda cova invoquei o nome do Senhor. Como aquele salmista que disse que caiu em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Amém. E o Senhor, Ele vai lhe fortalecer. Senhor Jesus. Então nessa luta, irmãos, não existe tempo para folga, nem espaço para indolência, nem para preguiça. Então cada fração de segundo é importante para a vitória. Senhor Jesus. E nós sabemos assim que o inimigo, Satanás, ele vai usar muitas estratégias. E a principal estratégia que Satanás vai usar para nos corromper, para nos degradar, para nos enfraquecer, é a mentira. Irmãos, e ele nos engana, todo dia ele nos engana. Nós sabemos que o primeiro pecado do homem foi dar crédito à mentira. Eva, ela aceitou e deu crédito à mentira da serpente e ela caiu. E desde que o homem caiu, Satanás ele tem enganado as pessoas. E ele vai continuar fazendo esse trabalho de engano, até mesmo ele usará o anticristo com prodígios e com milagres e prodígios da mentira. Se possível, ele enganaria até os eleitos de Deus. Mas aleluia que não será possível. Porque a Bíblia fala, se possível fora. Ou seja, ele será tão convincente que ele, por pouco, ele vai enganar, quase, ele enganará, né? Mas não será possível. Senhor Jesus. Então, quando Satanás ele traz todas as mentiras de Satanás resultam em injustiças e impiedade. Por isso é imprescindível para nós nos apegarmos à verdade. Amém. E a verdade, ela resulta em justiça e piedade. Piedade é um viver que expressa Deus. Piedade é o viver que expressa Deus na carne. É o viver que expressa a realidade divina em nossas vidas. Senhor Jesus. Então, para nós nos mantermos saudáveis e prontos para este momento, que é o momento da aurora, não é? Essa atitude de nós nos apegarmos à palavra, nos apegarmos à verdade, ela vai nos manter vigilantes no momento da aurora.
Graças ao Senhor que os irmãos que estão à nossa frente, eles têm falado a verdade. Eles têm dispensado a verdade para nós. Por meio do falar profético. Por meio do falar de Deus revelado em sua palavra. Irmão, falar profético não tem nada a ver com coisa mística. Não. O falar profético é a revelação de Deus trazida por meio da sua palavra. Proferida pelos homens, pelos irmãos que estão servindo ao Senhor na sua obra, servindo as igrejas com a palavra, ensinando o ensinamento do Senhor Jesus, transmitindo o ensinamento dos apóstolos, transmitindo o ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus, Senhor Jesus. Então, irmãos, temos que lembrar que o momento da aurora é um momento único. Durante a noite, só existe um momento na aurora. E esse momento, ele tem 3 estágios, né? A gente pode até colocar aí essa imagem, né? Então, o que é a aurora? A aurora, ela pré-anuncia o nascimento do sol. Antes do sol nascer, né? Os raios que incidem sobre o horizonte, né? Vai pré-anunciando que o sol está para nascer. Então, a aurora tem esses três estágios, não é? A noite escura, quando as estrelas começam a desvanecer seu brilho, nós temos a aurora que a população, a maioria das pessoas não percebem. Somente os astrônomos com seus instrumentos de medição, quando eles percebem que as estrelas começam a perder o seu brilho, eles conseguem detectar a aurora astronômica, né? E tudo isso é para dar direção, né? É para dar direção. Aí depois, e ali essa aurora astronômica é quando os raios solares incidem sobre o horizonte, né? Do centro do círculo geométrico do círculo solar, incide 18 graus sobre o horizonte observável, né, da Terra. Aí nós temos depois a aurora náutica, que incide 12 graus sobre o horizonte. E depois nós temos a aurora civil, que é quando começa a amanhecer. Essa aurora que todas as pessoas veem, aquela claridão, quando o sol desponta no horizonte. Já começou aqui o amanhecer. Irmãos, fazendo uma aplicação para a vida espiritual, já que a aurora são os primeiros raios que pré-anunciam que o sol irá nascer, nós temos que lembrar que nós precisamos nos preparar para a aurora nesses 2 estágios. Quem perceber a aurora nesses 2 estágios vai ser arrebatado quando o Senhor voltar secretamente para arrebatar os vencedores vivos, as primícias, não é? Porque depois que os vencedores forem arrebatados para o trono de Deus, nós sabemos que começará a grande tribulação. Os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. Se você for ver 3 anos e meio, né, lá em Apocalipse 12, quando o filho varão é arrebatado até o 3º céu, houve guerra, peleja, né? Satanás e seus anjos, Miguel e seus anjos, e Miguel e os seus anjos expulsam Satanás, e ele é lançado para a terra, e ele persegue a mulher, e a Bíblia diz que é 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio. Essa mulher será perseguida, mas ela será protegida. Mas se cumprirá o que está lá em Apocalipse capítulo 3, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Essa hora da provação é a grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí ele fala, eis que venho sem demora. Ele está dizendo, eu estou vindo, eu estou chegando. Os sinais já estão anunciando. Os raios na aurora, nesses 2 estágios, a astronômica e a náutica, já estão pré-anunciando que o sol virá. E quem é o sol? Eu queria ler com você aqui em Malaquias 4:2, fala assim. Malaquias 4:2. Eu vou ler para adiantar, tá? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
Irmãos, o sol da justiça é o nosso amado Senhor Jesus. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Senhor Jesus. Irmãos, para os que estiverem acordados, para os que estiverem vigilantes, despertos, eles não vão contemplar o sol, mas eles vão contemplar a estrela da manhã. Você sabe que quando todas as estrelas desvanecem o seu brilho, antes de o sol nascer, a estrela que fica forte no céu, brilhando no céu, é a estrela da manhã, a estrela da alva. Para quem não sabe, é o planeta Vênus. Fica lá brilhando no céu. Mas só vê quem está acordado. Por isso, irmãos, é tempo de nós despertarmos do sono. É tempo de nós acordarmos. Ó Senhor Jesus. Há um versículo que fala aqui em Romanos capítulo 11, versículos 13 ao 14. Diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Irmãos, nós precisamos conhecer o tempo. Os fariseus, eles foram censurados pelo Senhor, porque eles não conheciam o tempo. Vocês olham para o céu, mas vocês conseguem detectar se vem chuva, se vai fazer sol, né? As pessoas sabem, em geral sabem, quando vem chuva, quando vai fazer sol, mas vocês não conhecem os sinais dos fins dos tempos. Irmãos, nós precisamos conhecer os sinais do fim dos tempos. Ó Senhor Jesus, os especialistas já estão nos alertando, o Senhor está voltando. Os apóstolos há muito tempo já falavam, Jesus já dizia, eis que venho sem demora. Um dia para o Senhor é 1000 anos como dia. O Senhor falou isso há quase 12 mil anos atrás, faz 2 dias. Um dia para o Senhor 1000 anos como dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, veja o que diz Romanos 13, 11 ao 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora, aleluia, de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio vemos. O Senhor diz que Ele virá trazendo salvação nas suas asas. Vai alta noite. Vai alta noite, irmãos. A madrugada está indo. As estrelas estão perdendo o seu brilho. E vem chegando o dia. A aurora já está pré-anunciando que o dia está chegando. O que é que nós precisamos fazer? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amém. Irmãos, precisamos deixar as obras das trevas. O que tem sido obras das trevas na sua vida? Oh, Senhor Jesus, você sabe aquelas coisas, aquelas pendências que você não tratou ainda diante do Senhor. Aquelas pendências que você precisa tratar com algum irmão ou com algumas pessoas. Irmãos, nós precisamos deixar as obras infrutíferas das trevas e nos revestir das armas da luz. Amém. O 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias. Orgias envolve todo tipo de pecado sexual. Claro que você pode ter orgias com dinheiro também. Você ficar embriagado com o dinheiro, com ambições, com as preocupações desta vida, com o desejo desenfreado de possuir coisas e riquezas. Mas orgias aqui, fornicação, pornografia, não é? Hoje as redes sociais fomentam a impureza sexual. É impossível você olhar lá no Instagram e não ver coisas que contaminam seus. É impossível, irmãos. Só coloca lá em busca os vídeos que aparecem. E hoje a gente é obrigado no YouTube, quando bota um vídeo, tem que ver aquelas mulheres dançando
fazendo apologia ao sexo através de danças e músicas que fazem apologia à promiscuidade. É difícil até para os mais velhos e para os mais jovens, talvez pior ainda. Não é verdade? Então, em bebedices, não em impudicícias e dissolução, nem contendas e ciúmes. 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus. Amém. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Irmãos, precisamos ter uma atitude. Nós precisamos nos levantar de entre os mortos. Amém. E Cristo, Ele nos iluminará. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nós já vimos aqui, né, que o povo do Senhor, versículo 3 do Salmo 110, o teu povo se apresentará generoso, desprendido, se entregando completamente, se consagrando totalmente para o Senhor, no dia da convocação. Irmãos, hoje é o dia da convocação. Deus está convocando você. Deus está chamando você para fazer parte desse exército. Mas você precisa estar nos Montes Santos. Como é que é a sua vida? No Vale ou no Monte Santo? Você está na terra ou você está vivendo, você está na terra pensando nas coisas da terra, ou você está pensando nas coisas lá do alto? Irmãos, nós precisamos ter uma vida de montes. E precisamos estar no Monte Santo. Senhor Jesus. Amém. Nos Montes Santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Aleluia. Deus disse para o filho: tu terás, aleluia, tu terás, meu filho, os teus exércitos de jovens santos. Jovens da igreja. Jovens da igreja em São Benedito do Sul. Vamos acordar, jovens. Vamos despertar, jovens. Despertar para ler a palavra. Despertar para as reuniões de grupo familiar. Despertar para dar estudos bíblicos. Despertar para pregar o evangelho. Despertar para uma vida de intimidade com o seu amado Senhor. Amém. Jesus é seu amado Senhor. Amém. Você jovem pode dizer isso. Jesus, só os jovens. Jesus é seu amado Senhor. Está muito fraco. Jesus é seu amado Senhor, jovens. Amém. Se não está sendo esse amado para você, precisa ser. A gente não está querendo impor carga sobre os jovens, não, pelo contrário. Irmãos, jovens, se você amar o Senhor, se você ver o valor do Senhor, se você apreciar o Senhor, essas coisas que você se envolve tanto, que tanto ocupa o seu coração, você vai abrir mão espontaneamente, porque Jesus vai ser melhor para você. Jesus vai ser mais doce, mais precioso, mais atraente para você. Pregar o evangelho não vai ser um peso. Cuidar de um outro jovem não vai ser um peso. Orar, ler a palavra, não será um peso para você. Deus, o irmão Pedro Dong falou, Deus está formando um grupo de jovens que tem se alistado, apesar de tudo o que lhes acontece. O mundo produz apatia entre os jovens. E é verdade. Mas os jovens da aurora continuam a se apresentar. Amém. Aleluia, pois são diferentes. São jovens santos. Muitos jovens têm se alistado e participado. Nós sabemos que no Brasil todo os jovens estão praticando isso. O Avança Jovem, a comportagem dinâmica, né? E isso tem revolucionado a vida de muitos jovens. Muitos jovens têm se consagrado ao Senhor, não é? E eu sinto assim, às vezes nós, a igreja em São Benedito do Sul, né? Eu digo, até mesmo nós, irmãos responsáveis, vou me expor agora, né? Às vezes a gente filtra algumas coisas que vêm da obra. Eu estou sendo sincero. A gente filtra. A gente fala aquilo que tá bom, não dá, isso aqui dá para falar na mensagem. Mas, irmãos, há tantos encargos que têm sido praticados no Brasil todo. E muitas vezes nós não estamos respirando esses encargos.
Eu digo, eu posso orar por você, por exemplo, mesmo sem livro na mão. Posso orar por você com folheto, com jornal, ou com um livro, ou sem um livro. Se tiver com um livro, melhor ainda. Mas nós não temos praticado o posso orar por você. Qual foi a última vez que a gente colocou a tenda? Não é proibido colocar uma tenda na rua. Mesmo nessa pandemia agora, nesses dias, não está proibido colocar, senão não teria feira. O que é que impede a gente colocar uma tenda na rua e orar pelas pessoas? E os jovens se envolverem também nesse encargo. Os jovens, não importa a idade dos jovens, dos idosos, os de meia idade, todos se envolverem nesse cargo do posso orar por você. Amém, irmãos? Amém. Deus quer contar conosco. Amém. Nesses últimos dias. Nós precisamos praticar esse encargo que tem sido salvação para muitos irmãos e para muitas irmãs. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para isso, para nós nos tornarmos esse exército poderoso que vai lutar pelos interesses do Senhor, nós precisamos nos manter saudáveis. E como é que nós nos mantemos saudáveis? Do lado negativo, né? Nós não podemos ter ensinamentos diferentes. Na igreja, nós não temos ensinamentos diferentes. Mas os irmãos estão nas suas casas. Os irmãos todos estão nas suas casas, com seus livros, com seus celulares, com o YouTube, com o Instagram. E mensagens e ensinamentos e ideologias é o que não falta. Tem para todos os gostos. Tem pastor até palhaço de circo para fazer graça no púlpito. Pastor que a mensagem dele é construída em cima de piadas. Eu estou dizendo isso porque eu vi um dia eu vi um vídeo e ele indo para um sítio dele e ele disse, eu estou aqui com a minha Bíblia, mas não podia deixar também meu livro de piadas. Oxê. Ou seja, ele pega a Bíblia e pega uma piada que se encaixa com o texto bíblico. Oxê. E faz palhaçada para os outros rirem. Isso é um ensinamento diferente, irmãos. Aí já tem outros pastores extremos, é o legalismo, né? Outros movimentos de pentecostal, de tremer, de pular, de ficar espumando, né? Parece mais uma reunião de candomblé. Em alguns lugares parece uma reunião de candomblé, né? O povo fica rodando, girando, aquela coisa louca, maluca, né? Fazendo shows, dançando, coreografias. Senhor, ensinamentos diferentes, obviamente também práticas estranhas. Porque o ensinamento correto gera um viver correto. O ensinamento diferente gera um viver distorcido. Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Alguns diziam que a ressurreição não existia, mas queria que Jesus ressuscitou. Que contradição. Se a ressurreição não existe, logo Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, logo é vã a vossa fé. E permaneceis em vossos pecados. Ou seja, ele nem morreu, nem ressuscitou, vocês estão perdidos. Aí essa conversação estava mudando o comportamento dos irmãos. Doutrina correta gera o viver correto. Ensinamento correto gera o viver correto. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com quem está mentoreando você. Você pode estar na reunião da igreja e está sendo mentoreado por pastores com a filosofia do coach, da autoajuda e da motivação e do sucesso. E isso é muito perigoso, irmãos. Isso já acontecia em outra forma, em outra roupagem, na época das igrejas em que Paulo cuidava. E a advertência do Senhor, né, foi essa: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Amém. Irmãos, nós precisamos preservar, nós precisamos guardar o que Deus nos deu. Amém. E nós precisamos valorizar o que nós temos na vida da igreja. Amém. Não é querendo ser melhor do que ninguém, irmãos. Não é querendo ser melhor do que nenhum grupo, mas eu já passei por muitos grupos cristãos. Já visitei, já reuni vários dias, meses, por vários grupos cristãos. E eu já vi muita coisa. Por isso nós não podemos abrir a guarda, não podemos retroceder, não podemos perder tudo o que Deus nos fez alcançar como a igreja em Filadélfia. Amém. O desejo de Deus é que nós sejamos a igreja em Filadélfia. Amém.
É a igreja vencedora. É a igreja que agradará o coração do Senhor. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, em relação ao ensinamento diferente, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A expressão outra doutrina, citada nesse versículo, significa não ensinem diferentemente. Não ensine diferentemente daquilo que eu ensinei para você, para eles, para você, Timóteo. Orienta essas pessoas, admoesta essas pessoas que não ensinem diferente. Em grego, ensinar diferente é uma palavra só. Essa palavra ensinar diferentemente é uma palavra só. Heterodidaskaleo. Heterodidaskaleo. Ou seja, é um ensinamento heterodoxo, diferente da ortodoxia. A ortodoxia é um ensinamento verdadeiro. É um ensinamento do Senhor Jesus. É um ensinamento dos apóstolos. Então, heterodoxo é um ensinamento diferente daquilo que Paulo ensinou, daquilo que Pedro ensinou, daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Podem até usar as palavras de Jesus, podem até usar até as palavras de Paulo, mas distorcem o sentido para atender às suas motivações impuras, que muitas vezes é motivação para fama, motivação para o sucesso, motivação para ganhar dinheiro e para alcançar seguidores. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem popular. A mensagem verdadeira do Evangelho não é uma mensagem que agrada aos ouvidos de pecadores. A mensagem do Evangelho não agrada aos ouvidos de ímpios, de pessoas que querem viver na impiedade. Porque o Evangelho de Jesus declara que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. E precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, não é uma mensagem agradável aos ouvidos. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É a sabedoria de Deus. É o desígnio de Deus, é o conhecimento de Deus, é a verdade de Deus, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos santifica, é a verdade que nos transforma, é a verdade que muda a nossa vida e nos faz realizar a vontade de Deus e não buscar fazer a nossa vontade. Senhor Jesus, Paulo aqui, ele está insistindo a Timóteo, né? Para que aquelas pessoas não ensinassem diferentemente. Então, do lado positivo, né, do lado negativo, nós precisamos rejeitar o ensinamento heterodoxo, né, que é contra o ensinamento do Senhor Jesus. Mas do lado positivo, nós devemos guardar os ensinamentos ortodoxos e saudáveis. Aleluia! Essa palavra ortodoxo, né, ela é composta de duas palavras que vêm do grego. Ela é composta de ortos, que significa reto ou correto, ou verdadeiro, e doxa, que significa fé. Então o ensinamento do apóstolo é a fé verdadeira. É o ensinamento verdadeiro. É o conjunto de ensinamentos verdadeiros do Senhor dado aos apóstolos. Portanto, ortodoxo significa o ensino correto e verdadeiro, a fé verdadeira. E a fé é o conteúdo da economia de Deus. É o dispensar de Deus na fé. E a igreja, irmãos, aleluia, ela só possui um ensinamento. E é o ensinamento que executa a economia de Deus, que executa o plano de Deus e leva a cabo a vontade que está no coração de Deus. Os ensinos diferentes são fábulas e genealogias, são mitos, mentiras. Algumas coisas são até verdades verídicas, mas visam distorcer, visa ao engano. E essas fábulas, essas genealogias, esses ensinos diferentes, eles geram discussões, debates, dúvidas. Senhor Jesus,
De maneira breve, né? O que eram os ensinamentos diferentes na época dos apóstolos? E esses ensinamentos, eles adoeceram espiritualmente a igreja, as igrejas naquela época. Porque esses ensinamentos, eles foram usados por Satanás, o adversário de Deus e adversário dos crentes, para distrair as igrejas de Cristo. Irmãos, a igreja tem Cristo como seu constituinte. A igreja tem Cristo como seu conteúdo. Cristo é a vida para a igreja. Cristo é tudo para a igreja. Cristo é o suprimento da igreja. Cristo é a nutrição da igreja. Cristo é a comida, é a bebida da igreja. Cristo é a nossa vida. Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Cristo é a nossa vida. Então esses ensinos na época, eles provinham dos judeus e gentios. Era uma mistura de judaísmo com a filosofia grega, gnosticismo, um monte de ismos, tais como judaísmo misturado com misticismo, que estava relacionado ao gnosticismo e suas práticas. Aí nós temos o asceticismo relacionado com a legalidade das ordenanças e observâncias judaicas. Por exemplo, nós temos 3 pilares dos judeus, da prática judaica: a circuncisão, a dieta, as leis relacionadas à alimentação e o sábado. Então, e ainda tinha da filosofia grega a adoração a seres superiores, como anjos. Mas, irmãos, Cristo, ele é superior a tudo isso e está acima de tudo isso. Por que Paulo fala? Ele é o cabeça ele está acima de todo principado e potestade. Porque os irmãos estavam adorando principados e potestades, adorando anjos. Por se acharem dignos, os filósofos, o gnosticismo, dizia que a matéria é essencialmente má, o homem é mau. Então ele é indigno de chegar-se a Deus diretamente. Mas Paulo apresentou Jesus, né, quando ele fala a Paulo, né, que ele só há um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas eles achavam que, já que Jesus é Deus, então nós somos indignos de nos achegar a Deus. Precisamos da intermediação de um anjo para chegar a Deus. E o catolicismo romano adotou essa prática da cultura grega de intermediação por meio de santos, de orações a santos, a pessoas que já morreram, como se estivesse lá Pedro, João, Maria, diante de Deus para interceder a Jesus, para Jesus chegar até Deus. Isso é diabólico, isso é cultura grega. Era isso que os gregos ensinavam. E os irmãos estavam entrando nessa. Que coisa perigosa. Colossenses 2, 8 e 9, Paulo fala assim, 2, 8, 9 e 11. Capítulo 2, versículos 8 e 9 e o versículo 11. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é fazer de você uma presa. Colocar você numa rede, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, aí ele fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele também fostes, aí ele fala da circuncisão. Vocês já foram circuncidados nele. Vocês não precisam da circuncisão da carne, praticada pelos judaizantes. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, nós fomos circuncidados com ele na cruz. Amém. Há 2000 anos atrás. Amém. Em relação à dieta e o sábado, Colossenses 2, 16 ou 17. Talvez para alguns irmãos isso aqui seja uma coisa assim que vocês nunca ouviram. Pode ter lido, mas não compreende quando lê o texto. Irmãos e irmãs, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam mais a Bíblia. Colossenses 2, 16 ao 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. A dieta, ou dia de festa, guarda de dias, ou lua nova, que era uma prática dos judeus, ou sábados, a guarda do dia de sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir.
Ou seja, Cristo é a nossa verdadeira comida, Cristo é a nossa verdadeira bebida, Cristo é a nossa festa, Cristo é a lua para nós, Cristo é o nosso sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele quer dizer que Cristo é a realidade de todas estas coisas. Cristo é tudo para nós. Ó Senhor Jesus. Agora, em relação ao asceticismo, fica evidente em Colossenses capítulo 2, versículos 20 ao 23. Irmãos, por que eu tenho que ler esses versículos? Porque nós precisamos ler a Bíblia. Paulo disse, tem irmãos que não gostam de muitos versículos na reunião, mas a gente tem que ler muito versículo na reunião, irmão. É bom mesmo. Se alguém acha ruim que a gente lê muito versículo na reunião, me desculpe. Porque Paulo disse, aplica-te à leitura. É verdade. Paulo estava falando para a leitura pública das Escrituras. Ali, no original leitura pública. Isso é salvação para você que não costuma ler a Bíblia. Amém. Porque eu sei que tem irmãos que não lê Bíblia. Não lê Bíblia direito. No máximo um versículo para meditar, talvez. Eu não estou mentindo não, irmãos. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que não tem costume de ler a Bíblia regularmente. Nós ainda falhamos, nós que estamos à frente dos irmãos, quando falhamos, não é? Senhor Jesus. Paulo fala assim, ó, 2:20 ao 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses do mundo, vos sujeitais a ordenanças. Quais são as ordenanças? Tantas regras, não manuseie isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, né? É uma atitude radical em relação a muitas coisas externas. Você começa a criar rituais e regulamentos para você, como Pedro Dom falou que fazia. Mas viu que aquilo não redundou em muita coisa para ele. Ele fala assim, porque estas coisas com uso se destroem. Tais coisas têm até aparência de sabedoria. Como devoção voluntária, culto de si mesmo. Aquele irmão é santo, aquele irmão é, né, consagrado. Mas aquele só pode ser uma capa. E de falsa humildade e rigor ascético. Você é rigoroso em seus procedimentos. Todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Irmãos, não é a tua força, não é o deixar de fazer certas coisas que você vai conseguir eliminar a sensualidade. Irmãos, o caminho para nós é andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Amém. Nós precisamos deixar que a vida de Cristo, ela flua de dentro de nós. Amém. E não tem coisa melhor do que orar no fluir da vida, do que ler a Bíblia no fluir da vida. Amém. Deixar que os rios de água viva, o Espírito, ele flua do nosso interior. Aí você vem para a reunião fluindo o Espírito. Amém. Você canta fluindo o Espírito. Amém. Não é uma coisa metódica, cansativa, que eu tenho que fazer, uma obrigação religiosa. Senhor Jesus. Irmãos, a igreja como corpo de Cristo deve ter Cristo como seu cabeça e seu conteúdo. Paulo falou, né, que ninguém devia se fazer árbitro, né? Ou seja, abusivo e impondo sua autoridade contra nós, né? Pretextando... isso está em Colossenses 2, 18 a 19. Pretextando humildade e culto a anjos. Ou seja, não, sou indigno, sou humilde, eu não tenho como chegar a Deus diretamente, então tem que consultar um principado, uma potestade. E eles terminavam consultando demônios. Demônios. Nessa prática mística deles. Aí ele fala que isso eles faziam na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, que é Cristo. Eles não retinham Cristo, não se apegavam a Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Olha por que os ensinamentos diferentes, eles entram, por falta de vigilância, diante dos sutis ataques de Satanás. Satanás leva os crentes a não suportar o ensinamento saudável. Rapaz, só tem isso na igreja, só tem Cristo, só tem a morte de Cristo, a obra de Cristo, a redenção de Cristo, a santificação, trabalhar do jeito. Tem coisa mais interessante, David Leonardo é melhor. Eu sei que tem alguns fãs de David Leonardo,
Tem crente falando dele, de tantos outros, não é? Não quero citar nomes aqui, mas tem irmãos que vai na onda. Senhor Jesus, fica chorando com aquele teatro todo, Senhor me perdoe. Olha o que vai acontecer nos últimos tempos. E já está acontecendo. 2 Timóteo 4, 3 ao 5. Ainda bem que Léo coloca aqui e ajuda para os irmãos que não encontram rápido, né? Porque pode ler aqui na tela. Pois haverá tempo, irmãos, haverá tempo. Isso é muito sério. Em que não suportarão a sã doutrina, que é o ensinamento saudável. Doutrina e ensinamento, santo e saudável. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está lendo o alimentário, mas seu ouvido está coçando. Você quer ouvir outra coisa mais agradável. Rapaz, não tem mais melhor do que isso não. E você enjoa da Bíblia. E você vai ouvir alguém que floreia a Bíblia para você. E não fala a Bíblia de maneira reta. Floreia a Bíblia. Torna a Bíblia um livro palatável dentro das distorções que aquela pessoa quer impor para falar de maneira agradável para ter seguidores. Hoje o negócio é ter seguidores. E sabe que quanto mais seguidores, mais dinheiro, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Versículo 5. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, prega o evangelho, cumpre cabalmente o teu ministério. E Paulo, ele dá uma dica para Timóteo. O versículo anterior, os versículos anteriores do capítulo 2, né, ainda no capítulo 2, o versículo 1 e 2, Paulo dá ele dá um alerta e ele dá um caminho para que os irmãos sejam livrados dos ensinamentos diferentes. Ele diz assim, Paulo até conjura, ele fala assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, e ele vem para julgar mesmo, irmão. Os falsos profetas serão julgados por seus falsos ensinos, pela sua manifestação e pelo seu poder. Olha a dica aqui, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, e é isso que nós fazemos nas reuniões, pregar a palavra. Irmão, só tem um meio de salvar vocês, é pregando a palavra. E vocês também devem pregar a palavra. Prega a palavra na escola, prega a palavra em casa, prega a palavra para sua esposa, prega a palavra para os seus filhos, prega a palavra. É a saída para nós. Senhor Jesus, quer seja insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ó Senhor Jesus. Amém. E ele fala no capítulo 13, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E é isso que nós fazemos, irmãos, na vida da igreja. Olha o que vai acontecer. Nessa semana foram dados para nós 3 segredos, para nós nos mantermos saudáveis, né? O primeiro segredo está em 2 Timóteo 3,10. Diz assim, 1 Timóteo 4,3, vamos ler, né? Não sei se eu já li. Eu já li o versículo, né? Enquanto aguardas a minha chegada, aplica a leitura, a exortação e ao ensino. O primeiro segredo, irmãos, para nós nos mantermos saudáveis, é seguir de perto. Pedro seguiu o Senhor de longe e negou o Senhor. Quem seguir de longe vai negar o Senhor. Agora quem seguir de perto vai amar o Senhor. Olha o que diz aqui, ó. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Irmãos, nós precisamos seguir de perto. E ele seguia, Pedro não seguia apenas o ensino, mas ele seguia a pessoa que tinha o ensino.
Amém? Senhor Jesus. Outra coisa, outro segredo, é o segundo segredo, está em aprender a ruminar a palavra profética. Está aqui, irmãos, alimento diário, os livros da editora Árvore da Vida, né? Ruminar o que o Senhor tem falado. 1 Timóteo 4, 5, Paulo diz, medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós precisamos meditar. E em 2 Timóteo 2,7 ele fala, pondera, considera, pensa o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas estas coisas. Irmãos, não recebamos a palavra profética como um cão. Você joga um pedaço de picanha para ele, ele engole rápido. Depois que ele engole, ele pergunta, aí, gostou da picanha? Acho que foi picanha, foi. Não sentiu nenhum gosto. Às vezes, irmão, a gente estava até falando na casa do irmão Jário, né? Na quarta-feira. Tem irmãos que você, e aí, irmão, como foi a... Irmão, que palavra, irmão. Que palavra. E sim, aí, qual foi o título da mensagem? Qual é o versículo? Irmão, eu sei que foi rico demais, irmão. Mas não, ele não pondera, ele não considera, ele não rumina durante a semana a palavra. Irmãos, e por último, o segredo é aprender a transmitir fielmente a palavra que nós temos recebido, né? Paulo falou em 2 Timóteo 2, 1 ou 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, né? E depois ele fala em outro versículo, né, que Timóteo devia manter o padrão das sãs palavras. Mantém o padrão das sãs palavras. 2 Timóteo 1,13. Ou seja, isso que eu transmiti para você, você tem que tomar como modelo. Isso aqui é o modelo do ensino. Então, mantenha esse padrão. É como se Paulo tivesse dado uma planta para ele, se você vai construir de acordo com essa planta. Um arquiteto não faz um esboço antes de fazer uma planta, né, para uma construção? Então, com as medidas, tudo direitinho, é como se fosse uma régua. Irmãos, o ensinamento saudável é como uma régua, tem como medir se os outros ensinamentos são verdadeiros ou não. E sabe qual é a melhor maneira? Por exemplo, qual é a melhor maneira de você não receber uma nota falsa? É conhecer a nota verdadeira, né? Irmão, se você conhece o ensino verdadeiro, você mantém um padrão das suas palavras, você não será enganado por qualquer coisa que você ouve. Você não será enganado por qualquer vento de doutrina. E finalmente, esses irmãos que se mantêm saudáveis, eles serão os justos. Eles terão, pela verdade que eles vivem, eles terão um viver de justiça. Eles vão confeccionar a sua roupa, não é? Que é de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. E eu queria ler com vocês Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos, aleluia, esses justos são os saudáveis, são os que mantêm o padrão do ensino, são os que se apegam à verdade. Esses justos são como a luz da aurora, aleluia. Eles são como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, aleluia, ele vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, aleluia. E esses justos, ou esse exército é o que está em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. O amado pergunta, né? O amado é o Senhor Jesus. Quem é essa? Aleluia. Quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer? Aleluia. Linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras. Quem é essa? É a igreja. Aleluia. Irmãos, é a igreja militante, é a igreja vencedora, é a igreja que luta o bom combate, que luta o bom combate da fé. Irmãos, e essa igreja, ela é a parte forte, né, que vem de Sião. Ela será arrebatada para o trono de Deus. E esses vencedores serão a noiva que participarão das bodas do Cordeiro. E depois
depois de desfrutar das bodas do Cordeiro, essa noiva será o exército do Senhor, que descerá do Senhor para lutar contra o exército do anticristo, né? Então, o que é que nós podemos... E o que nós podemos ver no versículo acima, né? Que fala que ela desponta nas alturas. Veja o que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 11, versículo 1. Olhei, aleluia, e eis o Cordeiro em pé, aleluia, sobre o Monte Sião. E com ele, aleluia, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Aleluia. Agora veja Apocalipse 19, 7 e o 19, 14. Fala assim: alegremos-nos, Apocalipse 19, 7 e o 14. Vamos ler juntos, né? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. E o outro versículo diz assim: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo e puro. Branco e puro. Por um lado, ela é a noiva, esse grupo é a noiva, mas por outro lado, é o exército que vem junto com o cavaleiro que está montado em um cavalo branco. E esse cavaleiro é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso general. Louvado seja o Senhor. E para finalizar, né, queria só ler aqui o que está no alimento diário no final. Irmã, se você está combatendo o bom combate, correndo a carreira e guardando a fé, você será um vencedor aqui na terra. Pregue o Evangelho, vamos pregar o Evangelho completo. Vamos ajudar as pessoas a serem vencedoras. Irmãos, vamos nos ajudar mutuamente. Assim no final você cumprirá seu papel também nos céus. Você vencerá na terra, mas também você vencerá com o Senhor nos céus. Nós vamos casar-nos com Cristo e batalhar a última guerra do Armagedon, a fim de devolver ao Senhor o governo desta terra. Irmãos, isso aqui não é uma história, não é um filme de ficção científica. Isso aqui é uma realidade que vai acontecer. Isso aqui é uma realidade que já está acontecendo. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Dá tempo ainda de dois irmãos ainda compartilhar. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, como nunca, nos manter saudáveis. Sim. Para manter saudável, nós precisamos nos alimentar. Sim. E também não é qualquer alimento. É. Não é? Não é qualquer alimento também. Nós precisamos nos alimentar das sãs palavras. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Paulo orientou Timóteo. Ele deu uma orientação, ele deu um norte. Qual foi o norte? Mantém o padrão Das sãs palavras. E aí depois ele mostra como é que nós temos que manter o padrão das sãs palavras. Ok. Como é que nós temos que manter o padrão dessas palavras? Nós precisamos manter o padrão das sãs palavras por